Bom dia, galerinha. Professor Marcos em ação. Espero que todos estejam tomando cuidados aí com o Covid-19, lavando as mãos, não saindo de casa. Por isso, viemos com aula vídeo. Então vamos começar com a turma do 9º ano. A matéria é racionalização. Na apostila, página 24 a página 27. O que significa racionalização? Nada mais do que tirar a raiz do denominador, ok? São 3 processos e nós vamos agora falar sobre o primeiro processo, que é o mais fácil. O primeiro processo é o processo quando o índice for igual a 2. Nós temos o índice, quando é o númerozinho de fora, quando for 2 não precisa colocar, e o radicando é o número de dentro. Qual é o procedimento de tirar essa raiz do denominador? Você multiplica por ela mesma, só que tudo que fizer embaixo, temos que fazer em cima. Raiz de 5 vezes raiz de 5. Um número natural vezes raiz de 5 é apenas o número natural com raiz de 5. Então fica 2 raiz de 5. Raiz de 5 vezes raiz de 5, raiz de 5 ao quadrado. Qualquer coisa vezes ele mesmo, ele elevado ao quadrado. Como é 2 e 2, nós cortamos, resposta final, 2 raiz de 5 sobre 5. Agora nós vamos ainda com o primeiro processo, com o índice igual a 2, onde nós temos raiz em cima e embaixo e uma simplificação final. Multiplicamos a própria raiz de baixo em cima e embaixo, e a resposta ficaria como? 4 raiz de 3 vezes raiz de 2 seria 4 raiz de 3 raiz de 2, raiz de 6. E lembrando aulas anteriores, multiplicação de raízes só pode ser quando os índices foram iguais. Nesse caso, os dois tinham índice 2, por isso que nós podemos multiplicar raiz de 3 vezes raiz de 2. Agora, multiplicar uma raiz por ele mesmo, vai ficar ela elevado ao quadrado. Como o índice é igual a 2, fazemos a simplificação. 4 raiz de 6 por 2, e a diferença desse processo para esse, que agora no final nós vamos fazer a simplificação. Resposta final, 2 raiz de 6 por 1. Sempre nas aulas o professor fala quando não tem nada embaixo tem 1, e quando tem 1 também não tem nada. Esta agora seria total resposta perfeita, 2 raiz de 6. Voltando à aula, agora nós vamos trabalhar com o segundo processo. O segundo processo é um pouquinho mais complicado, mas nada impossível. Índice diferente de 2. Nós temos agora aqui 2 exemplos, onde nós já vimos que o índice, um é 4, o outro é 8, quer dizer, diferente de 2. Procedimento de racionalização, tirar a raiz do denominador. Mas aqui, nós vamos precisar de um conteúdo do 7º ano, sobre propriedades da potência, multiplicação de mesma base, repete a base e soma os expoentes. Então, vem comigo. Multiplicar, tirar a raiz do denominador, nós vamos pegar a raiz de 3, raiz quarta de 3, sobre raiz quarta de 3. Agora, qual é a novidade? Nós vamos subtrair, se não tem nada, tem 1, fazemos a subtração de 4 menos 1 para descobrir qual é o novo expoente. Qual é o procedimento? Como eu falei para vocês, multiplicação de mesma base, repete a base e soma os expoentes. Então vamos finalizar. 5 vezes raiz quarta de 3 ao cubo, nada mais é que 5 raiz quarta de 3 ao cubo. Agora embaixo, raiz quarta de 3 na 1 vezes raiz quarta de 3 na 3, nós vamos ter raiz quarta, e aí que vem a propriedade da potência. 3 na 1 vezes 3 na 3, nós vamos para 3 na 4, repete a base e soma os expoentes. Por isso que nós ficamos igual. Qual o objetivo? O objetivo de racionalizar é tirar a raiz do denominador. Agora, com esse procedimento, nós deixamos o expoente igual ao índice. Com isso, cortamos, fazemos a nossa simplificação. Resposta final, raiz quarta de 3 ao cubo sobre 3. Não dá para simplificar. Resposta final. Professor, tem uma pergunta. Precisamos fazer o 3 elevado ao cubo? Não necessariamente. Se o exercício não tiver alternativa, resposta final. Outro procedimento para fixar mais a ideia, nós temos aqui agora, o expoente era 1, agora nosso expoente aqui é 4.
Como que eu vou fazer isso? Eu vou até mudar aqui para vocês, para não ficar, eu vou colocar 3. Então venha comigo. Multiplicamos raiz oitava de 7 sobre raiz oitava de 7. Professor, como eu vou descobrir os expoentes do radicando? É a subtração de 4 menos 1, que deu 3. Agora é 8 menos 3, então eu vou descobrir que deu 5. Por quê? Para usar o procedimento de multiplicação de mesma base. Resposta final. 2 vezes tudo isso aqui, fica 2 vezes tudo aquilo ali. Raiz oitava de 7 na quinta. Agora embaixo que é o procedimento da racionalização, que teremos que tirar a raiz do denominador. Raiz oitava de 7 ao cubo vezes raiz oitava de 7 na quinta, repete a base 7 e soma os expoentes. Automaticamente, como esse procedimento, nós ficamos com os índices expoentes iguais. Cortamos. Resposta final do exercício, 7 na quinta e elevado a 7. Qual é o procedimento de racionalização? Tirar a raiz do denominador. Processo feito. Obrigado? Voltando ao terceiro processo, agora de racionalização, que é o processo conjugado. Repetindo, ou melhor, revisando. Nosso primeiro processo foi com índice igual a 2. Segundo processo, índice diferente de 2. Terceiro processo, a racionalização pelo seu conjugado. O que seria o conjugado? Nada mais é que o oposto. Então, vamos comigo. O que é racionalizar? Tirar a raiz do denominador. Nada mais temos que, embaixo nós temos raiz de 3 menos 6. Então, o conjugado disso é raiz de 3 mais 6, que é o oposto. Professor, troca o sinal? Não, só troca o sinal entre eles. Se é menos, vai para mais. Só que tudo que eu fizer embaixo, ou melhor, tudo que eu fizer em cima no numerador, faremos embaixo, que é no denominador. Por quê? Para quem lembra, como o professor sempre fala, entre parênteses, porque é um binômio, são dois termos, para quem sempre, como o professor sempre fala que a matemática é aquela matéria que é acumulativa, agora nós vamos para um procedimento do oitavo ano, que é produtos notáveis, que esse é o produto da soma pela diferença. Qual que é o processo prático do produto notável, a soma pela diferença? Nada mais é, simplesmente é o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Automaticamente, nós cortamos índice e expoentes iguais, cortamos, a raiz foi embora, 6 ao quadrado, 36. Professor, e em cima? A propriedade distributiva, chuveirinho, que a gente sempre fala em sala de aula, multiplica o que está fora por todos que estão dentro com a regra de sinais. Mais com mais, mais, positivo não precisamos colocar, 7 vezes raiz de 3, 7 raiz de 3. Mais com mais, 7 vezes 6, 42. Repete em cima, não temos nada para fazer, mais 42. Fazemos a subtração. Eu tenho 3 e devo 36, resposta embaixo ficaria negativa com menos 33. 7 raiz de 3 mais 42. Posso deixar esse menos no denominador? Não seria bom. Então o que você faz? Pega o binômio, coloca entre parênteses e faz a regra de sinal. Menos com mais, menos. Então este menos de cima, ele vem para frente entre parênteses. Resposta final. Ficamos com isso. Agora, para vocês em casa continuarem os trabalhos, na página 24, a página 27, são o dever de casa para a próxima aula de amanhã. Ok, nono ano? Estou esperando as dúvidas de vocês. Obrigado pela atenção. Que Deus os proteja.